Olá, estamos, como prometido, começando a nossa live de hoje, né? Agradeço, aumentou, viu? São 520 mil inscritos no meu canal, muito obrigado mesmo, né? Passamos de 66 milhões de visualizações, obrigado. Lembrar que acabamos de postar hoje, né? Próxima hora do almoço, às 11 horas, a entrevista com o Newton Travesso, que vai ter a parte 2 amanhã, também às 11 horas da manhã, tratando sobre os 70 anos da TV brasileira, do qual ele esteve presente em 67 desses 70 anos, desde 1953. Uma grande entrevista, e pode ser, inclusive, que nós façamos uma continuidade, um outro encontro, uma parte 3, tendo em vista a riqueza, né, a sua participação em momentos tão importantes da TV brasileira. E lembro que também nós postamos, antes da entrevista de Newton Travesso, anteontem, com o ministro conselheiro da Embaixada da China, e é muito importante a discussão especialmente sobre o 5G, né? Que é uma questão decisiva para o nosso futuro, né? Para onde nós vamos. Essa questão é muito séria, muito grave. Assistam a entrevista, tenho certeza que vocês vão gostar. Bem, todo o noticiário de hoje, o presidente foi operado em São Paulo, uma coisa simples, tem aquelas notícias de sempre, a questão começa a aparecer a discussão da eleição municipal, né? Ao menos as pesquisas mostram na cidade de São Paulo um desinteresse, mas é no momento, creio que isso deva diminuir, do eleitorado pela eleição municipal, né? A questão da abstenção foi aqui o primeiro lugar que se discutiu isso, que pode ser que tenhamos a maior abstenção dos últimos pleitos eleitorais, tendo em vista o coronavírus, e mais especialmente fazendo um corte entre os eleitores idosos. Isso é bastante provável. Mas vamos esperar, e já estão sendo tomadas, eu sei, uma série de medidas preventivas por parte da Justiça Eleitoral, mas vamos ver como é que essa questão vai ser resolvida. Mas esse é um ponto que pode ocorrer, e o primeiro lugar em que se discutiu essa questão foi justamente aqui, né? A questão que se coloca, converso com muita gente, e as pessoas dizem assim: eu não reconheço mais o Brasil. Não é uma pessoa, 2, 3, 4, 5. As pessoas dizem: eu não reconheço mais o Brasil. Em outras palavras, o Brasil de Bolsonaro não é o meu Brasil. Eu quero o meu Brasil de volta. É isso que as pessoas falam. Eu quero o meu Brasil de volta. E por quê? Se nós vamos retroagir e pensar um pouquinho historicamente, entre 1930 e 1980, durante meio século, portanto, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. O otimismo, breves momentos de pessimismo, o grosso desses 50 anos foram de otimismo, hoje, por exemplo, não estão presentes na conjuntura brasileira. Naquele período, 1930 e 1980, é o período de ouro do cinema brasileiro, da arquitetura brasileira, da literatura brasileira, da música brasileira, das artes plásticas do Brasil, da política, né? De tudo. Se você for passar da produção historiográfica, se nós formos levar o papel das universidades, né? E como que o Brasil estava entendendo o que estava ocorrendo no mundo, isso é fundamental, e se posicionando. Então foi um grande momento das teorias explicativas do Brasil. Puxa vida, só na década de 30 temos, entre outras, né, Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, Evolução Política do Brasil, de Caio Prado Júnior, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Só para citar 3 grandes interpretações. Mas tivemos outras no decorrer desse meio século, né, como, por exemplo, no final de 1958, vai ser até premiado em 1959 pela Academia Brasileira de Letras, o clássico Os Donos do Poder, de Raimundo Faoro. Então, havia sempre uma espécie de angústia dos intelectuais em tentar responder por que o Brasil era daquela forma e por onde o Brasil iria, né? E tanto que, se você vai em sebos, desses grandes sebos, você vai percorrendo o período, os lançamentos desse momento, e todos são muito otimistas. A questão do desenvolvimento, né, está sempre presente. Hoje nós não temos mais isso. Nós temos o obscurantismo. Naquele momento, nos 50 anos, nós tínhamos um grande problema, um incentivo à ciência e tecnologia. Lembrar a grande figura, mas não só, mas vamos citar o César Lattes, a importância do César Lattes na física do século XX, né? Então havia tudo isso, e esse entusiasmo, o Brasil crescendo, né? Os deslocamentos populacionais muito grandes aqui no Brasil, e esse Brasil que pensava e buscava soluções no campo político, no campo econômico, né? Tinha uma vida cultural intensa, e cultura
era algo muito importante. Inclusive aqueles que enriqueciam, a primeira coisa que eles faziam era dar um banho de cultura neles próprios e ter cuidado na formação cultural dos seus filhos, né? Era isso. E sempre incentivava, tentava ser de alguma forma uma espécie de mecenas no mundo das artes, né? Isso estava muito presente, muito presente. Isso tudo desapareceu. Nós não temos mais as grandes explicações do Brasil, não temos mais os mecenas, não temos mais a importância da cultura, não temos o respeito às instituições e aos valores, o decoro foi jogado na lata do lixo. E o que nós temos? Tantas vezes nos nossos encontros aqui diários, eu venho dando exemplos. Só nessa semana, né, vocês viram o episódio do Flávio Bolsonaro, conhecido como Rachadinha, né, junto com o seu outro irmão, que é o Bananinha, uma espécie de dupla sertaneja, sinal dos tempos, né, que fogem da lei como o diabo foge da cruz. Ele fugiu de uma cariação que teria com Paulo Maria no Rio de Janeiro e foi para Manaus participar de um programa de TV, e essa é uma questão importante. O que era a TV brasileira, aí ela é criada em 1950, então vamos fazer um corte diferente, entre 1950 e 1980. Né, nesses anos dourados do Brasil. O que era a TV? Só tínhamos a TV aberta. A qualidade da TV. Vide a entrevista do Newton Travesso que postamos já e a segunda parte amanhã. E procure pelo YouTube, veja a qualidade de tudo, dos programas de entretenimento, né, veja a questão das novelas, a presença do teatro na TV, tudo. Né? E hoje nós temos uma TV que é essa daqui, que não é possível assistir passivamente e ninguém faz nada, porque TV e rádio é concessão pública. Concessão pública. Eles não são proprietários, eles descumprem a legislação sistematicamente. Esse programa lá de Manaus, um tal de Siqueira com K, que não deve ser assim, eu presumo, um sujeito chamado Siqueira Júnior, patético, uma coisa horrorosa, dá vergonha, né? Faz um programa que ele põe um cara de burro, passa todo mundo correndo, e estava lá, Bananinha e Rachadinha, estavam lá. Quem? Flávio e Eduardo. E o Flávio fugindo da cariação. E começaram a cantar música, porque ele, quando morre, o que ele chama de bandido, e em Manaus nós já vimos programas de policiais que o sujeito fabricava os mortos. Lembra aquele caso célebre, tenta série? Bem, esse cidadão, essa coisa horrorosa desse programa, que é do mesmo nível da desqualificação, do desrespeito aos direitos humanos, o desrespeito à Constituição, ao Estado Democrático de Direito. Quando morre, entre aspas, um bandido, ele grita CPF cancelado, e coloca uma imagem grande de do CPF, e Flávio e Bananinha Rachadinha e Bananinha tiraram fotos com isso. E mais, cantaram, eu falei numa das nossas lives, cantaram uma música sobre os maconheiros, que é todo maconheiro dá o toba, yoga, e vai por aí. Esse é o Brasil do Bolsonaro. O Brasil meu, seu, nosso, era um Brasil, das novelas clássicas, Irmãos Coragem, lembrar do Rock Santeiro, que é um pouco depois, mas tentou se fazer antes, né? E tem origem, na verdade, numa peça de teatro. Vamos lembrar de tudo, Os Ossos do Barão, etc. Podia listar o Dias Gomes sempre com muita preocupação, né, com a questão ambiental. Lá atrás tem questões ambientais que são tratadas nas novelas do Dias Gomes nos anos 1970. Lembrar do Bem Amado, etc. Podia, né, lembrar dos grandes festivais, especialmente os festivais da Record de música e tudo aquilo que ficou marcado, os programas humorísticos e tal. Hoje nós vivemos isso. A TV aberta é um cidadão cantando todo maconheiro da toba, yoga. É isso. E ninguém faz nada. No dia seguinte, todo mundo esqueceu. E a vida segue. Não há nenhuma providência. A live que o Bolsonaro fez com uma menina de 10 anos, ele era caso de prisão, porque ele violou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele teria de ser preso, na melhor das hipóteses, prisão domiciliar. Sabe o que aconteceu? Nada, a não ser alguns protestos. Aqui, inclusive, em primeiro lugar, feito pela gravidade dos crimes que ele cometeu naquele dia. Um negócio, algo intolerável. Então, esse é o Brasil do Bolsonaro. É o Siqueira, é a Flor de Lis, é ele. Mas esse não é o Brasil que eu conheci. Esse Brasil eu não quero. Nesse Brasil, eu me sinto exilado. Vamos continuar.
Quando eu digo que eu me sinto exilado, porque, puxa vida, veja agora a designação para o Supremo Tribunal Federal. Ao invés do que determina o artigo 101 da Constituição, né, que você precisa ter entre 35 anos, 65, notável saber jurídico e reputação ilibada. Ele, o Bolsonaro, que quebra o decoro todo dia e é o símbolo da baixeza e da crise mais grave que nós vivemos, inclusive da crise moral, da crise política, da crise econômica, né? Que ele representa a imoralidade. Ele representa a imoralidade. Ele ataca a Constituição todo santo dia. Se nós tivéssemos outros partidos políticos, outras lideranças, ele não seria presidente do Brasil hoje, porque o impeachment é muito claro, e a lei 1079, de 10 de abril de 1950. Mas, se nós observarmos a questão do Supremo, ele diz que quer indicar agora alguém que toma cerveja com ele no final de semana. Antes tinha dito um terrivelmente evangélico. Ele vai indicar alguém para desmoralizar instituições, que o papel do Bolsonaro, muitos não entenderam, é a desmoralização das instituições. Ele tem ódio, ele quer destruir a Carta de 88, e ele está fazendo com eficácia, destruindo instituições, jogando o povo contra as instituições, o povo que não, fanático que o segue, né? Limitando, criando dificuldades para as universidades públicas federais, na sua autonomia, né? Desmoralizando a ciência e tecnologia, destruindo a estrutura construída, e demorou, não foi uma questão de dias, de semanas, mas de anos, do meio ambiente no Brasil, Instituto Chico Mendes, IBAMA, etc., né? Tudo que ele faz no Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia, no Ministério responsável da Damares, para cuidar fundamentalmente daqueles que vivem em situações extremamente difíceis, dos mais frágeis. Tudo isso, esse processo foi destruído. Essa mistura entre religião e oportunismo, que são todos vendilhões do templo, só querem dinheiro. Tem um ou outro que se salva, mas não está nesse grupo de fanáticos dos bolsonaristas. São aquelas pessoas sérias que professam a sua religião. Mas esse com quem ele está sempre abraçado, ou o senhorzinho Malta da Fé, aquele que tem um relógio de ouro e de domingo fica fazendo assim, o senhorzinho Malta da Fé, né? E todos os que têm aí um poder fabuloso de concessão pública, que usam para desviar dinheiro, recursos, impostos que devem ser pagos para a Receita Federal, e a utilização política. Isso tem de acabar, né? Então, ele, quando ele está justamente falando do terrivelmente evangélico, ele quer desmoralizar o Supremo Tribunal Federal. E ele sabe que foi o Supremo que nos salvou do golpe militar que ele estava impondo entre abril, maio e início de junho. Naquele momento, o ministro Celso de Mello, e ele tem um ódio do ministro Celso de Mello, né, foi que se colocou, principalmente, outros ministros também, mas principalmente lembrar o ministro Alexandre de Moraes e o inquérito das fake news, que é muito importante também, mas o ministro Celso de Mello se colocou com, opa, pera, daqui você não passa. Aqui chegou um limite e daqui você não passa. E lembram, vocês se recordam das ameaças que ele fazia ao Supremo Tribunal Federal, usando palavrões, inclusive, digno da sua linguagem, que é o Brasil do Bolsonaro, que não é o meu Brasil, né? Esse Brasil, insisto, eu continuo exilado. Esse não é o meu Brasil, certamente não é o seu Brasil. Nunca nós tivemos um presidente com uma linguagem de marginal, né? Nunca, que quebra o decoro sistematicamente. Então ele vai nomear para o Supremo Tribunal Federal, registre alguém para desmoralizar aquela instituição. E aí poderemos ter, isso vai ser muito bonito, espero, torço, se ele nomear alguém para desmoralizar as instituições, o Brasil se levantar e exigir dos senadores, porque é no Senado que é feita a sabatina, uma sabatina séria, e a recusa da designação do ministro imposto pelo Mandrião. Ele não pode desmoralizar a Suprema Corte. Nós temos desde hoje começar uma campanha, né, de respeito à Constituição. E quem é o guardião da Constituição? O Supremo Tribunal Federal. E nós temos de pressionar os senadores para dizer não. Porque se ele nomear essas pessoas que são faladas pela imprensa, é uma desmoralização. Quem toma cerveja com ele, vai no fim de semana conversar comigo, terrivelmente evangélico. Não é nem para ser evangélico, não é evangélico. Isso não consta da Constituição. A pessoa pode ser um ateu, qual o problema? Nós somos um Estado laico. Não há relação nenhuma entre uma coisa e outra.
No governo Floriano Peixoto, como eu já disse, no final, né, entre 1891 e 1894, teve problemas em relação à designação do ministro para o Supremo, né? Você já sabe, já comentei, mas de lá para frente, todos foram aprovados. Nós temos agora de ficar atentos. O preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Ficar atentos, porque e para responder. Se ele vir com essa, porque o ministro Celso de Mello está antecipando sua aposentadoria. Tem vale lembrar, mais de 52 anos de serviço público, né? Então vai ser na metade de outubro. E ele vai querer, até para humilhar o Supremo e o ministro Celso de Mello, designar alguém da sua cozinha. Tem pessoas ali que não têm saber jurídico, não têm reputação ilibada, é no sentido de desprezar a Suprema Corte. E o Brasil tem que dizer não, porque o Brasil que eu vivi, que não é esse do Bolsonaro, certo, tem dignidade, tem honra, tem caráter, numa situação como essa, diria não. Vamos aguardar. Então, se nós olharmos os grandes clássicos lá que interpretavam o Brasil, hoje, sinceramente, eu citei 4. Evolução Política do Brasil, Casagrande e Senzala, que depois tinha continuado na mesma década com Sobrados e Mancampos e nos anos 50 com Ordem e Progresso. Gilberto Freire, entenda-se, né? Raízes do Brasil, clássico de 1936, e Os Donos do Poder do final de 1958, ano também, o Brasil foi campeão do mundo, a Marister Bueno brilhou em Wimbledon, teve tanta coisa, foi um ano também de grande crescimento econômico, de otimismo, né? O amor pela cultura da bossa nova, da música brasileira com presença internacional, do cinema brasileiro ser reconhecido, da arquitetura, uma capital estava sendo construída de forma revolucionária, sem nenhuma referência do mundo igual, não só no plano urbanístico, no plano piloto, importantíssimo, como nos edifícios públicos inicialmente, né? Lembrar, né, do Palácio do Planalto, Palácio do Alvorada, Prédio do Supremo, da Catedral de Brasília, tudo aquilo foi feito por um gênio, pelo Oscar Niemeyer, e perceba que você não tem aquelas referências clássicas que tem nas grandes capitais do mundo, numa cidade que é construída num local que não tinha uma cabana, e o Brasil consegue, onde não havia nada, em 3 anos e meio, inaugurar uma capital. Mas era esse o Brasil que eu me identificava, era o Brasil da cultura, do respeito, do debate político intenso, sim, né? Mas não no sentido da marginalidade, que não tinham filhos de presidente que parecem braços de Morcrim chefiada pelo Bolsonaro, não, havia o decoro. Apesar disso, não significa que nós não estávamos no paraíso, não tinha contradições, não tinha denúncia disso, daquilo. Tinha, mas espera um pouco, um Jair Bolsonaro nós não tínhamos. Um país que hoje é um estado pária da comunidade internacional, expressão que nasceu aqui, hoje todo mundo fala, não há problema, mas nasceu nesse espaço. É um estado pária da comunidade internacional, né? Veja que é importante no campo da cultura, e no sentido mais amplo, música, cinema, literatura, balé, etc., vem ao Brasil hoje. Excetuando a pandemia, tá? Não vem. Hoje as pessoas têm medo do Brasil, porque sabem que à frente do país tem alguém fascista, que não consegue entender o que é o fascismo no sentido clássico. Veja o meu curso. Não consegue entender, porque é um obtuso, e eu não exagero, é um mandrião, é um parvo, e cercado por uma caterva. Nós nunca tivemos uma caterva tão perigosa para os interesses nacionais como desde 1º de janeiro do ano passado. Então as pessoas, e a violência presente nas redes sociais, a violência externalizada pelo presidente, a questão das armas, que ele insiste, agora com cassino, fazendo aliança com o crime organizado, prostituição, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, ele desrespeitando sucessivamente as instituições, né, patrocinando a morte de 140 mil brasileiros e brasileiras, 140 mil, e o Brasil assistiu tudo isso passivamente. Em outros tempos, não era assim, no Brasil que eu conheci. Mas no Brasil de Bolsonaro, do qual eu sou um exilado, isso é normal. Então, tudo o que acontece que deixaríamos, né, todos os nossos pais, avós estarrecidos, hoje é visto como algo natural. E a sociedade não tem capacidade de reação, né, porque ainda certas platitudes, né, analíticas dão ao Bolsonaro algo que ele não é. O que, por exemplo? Vamos pegar alguns pontos. A
questão da Venezuela é interessante da gente justamente pensar, né? A questão da Venezuela. Nós já estamos num processo de venezuelização. Não é a oposição que quer transformar o Brasil numa Venezuela, é o próprio Bolsonaro, né? Que tem forte simpatia, sempre teve com o Chávez, elogiava o Chávez, né? Essa militarização do Estado, o Chávez fez, Bolsonaro faz. A ligação com milícias, Chávez tinha. Bolsonaro, idem. Esse ódio à estruturação legal do país, o arcabouço legal, Chávez impôs uma outra Constituição. Bolsonaro também tem ódio, odeia a Constituição de 1988. Chávez quis controlar os meios de comunicação de massa e os controlou, inclusive fechando a Rede Globo de lá, né, da Venezuela. Bolsonaro, idem. Né? Através diretamente do Estado ou através de empresários simpáticos aos interesses do governo para obter benefícios, evidentemente, e que coagem os donos, os concessionários. Eles não são donos nem de rádio nem de TV, concessionários de rádio e televisão, dizendo a programação tem de ser assim assado, dispense esse, contrate aquele. Isso é evidente, está ocorrendo aqui. Isso é venezuelização ou não? A venezuelização, portanto, vem do alto. Vem do Palácio do Planalto. Ao contrário. E esse é o Brasil, eu não quero. Isso não tem nada a ver com o momento dos anos dourados do Brasil. Por outro lado, eu identifiquei também aqui a questão do golpe. Assim como o Chávez deu golpe, né, ele também quer dar o golpe. Né, e batendo de frente com a Constituição. Daí, como eu já ressaltei, o ódio que ele tem do Supremo Tribunal Federal e da humilhação que vai querer que o Supremo passe agora, ainda no mês de outubro ou novembro, com a designação de um sujeito que tome cerveja com ele, provavelmente no Boteco do Juca, lá em Eldorado, o Registro, não sei em que cidade ele estava, no Vale do Ribeira. Né? No Boteco do Juca, ele vai designado, acho que assinar o decreto no Boteco do Juca, tomando cerveja. É essa falta de decoro, é esse o Brasil que nós queremos? Eu não. Esse Brasil eu me sinto exilado. E essa questão de ter como referência os Estados Unidos. Veja que no caso da religião e política, isso não tem na Europa, mas tem nos Estados Unidos. Então, ele tem uma relação com os Estados Unidos de submissão que nunca ninguém teve no Brasil. Ninguém, de submissão. Tudo que vem dos Estados Unidos está certo, tudo. E ele assina embaixo. Tudo que o Trump pede, o etanol, a questão do aço, os votos na ONU, ele faz, ele não está nem aí. Ele não consegue ter ideia da dignidade nacional, de ter um projeto nacional, de honrar a nossa bandeira, nada. É como se nós fôssemos nada. Né? Tudo que o Trump pede, ele vai atrás. E quantas vezes ele fez isso? Durante um ano, em 20 meses aí de governo, um negócio assim inacreditável, isso nunca ocorreu. Isso não é o meu Brasil, não é o seu, tenho certeza. Nesse Brasil a gente não consegue conviver. As pessoas que ele trouxe para o governo, uma gentalha, diria a doutora Florinda, uma gentalha, essa caterva, que eu sinceramente acho que ninguém imaginaria que nós teríamos em Brasília pessoas tão baixas. Veja os que passaram pelo Ministério da Educação. Veja o Ministério da Ciência e Tecnologia, veja o Ministério do Meio Ambiente, veja o da Cidadania, é um negócio assim aterrador. Veja os líderes do governo, veja aquelas figuras que foram eleitas em 2018, né? Que você fala, no máximo essas pessoas poderiam ser eleitores, se é que não seriam interditados. E hoje eles mandam no nosso país. Esse Brasil não é o meu. Tenho certeza que não é o seu. Veja quem ele trouxe para lá. Veja as lives de quinta-feira. As lives são inacreditáveis. Né? E ele continua fazendo. E ninguém diz nada. Ninguém fala nada. Eu falo aqui, mas ninguém diz nada. Queria saber o estatuto legal daquilo. Né? Então, tudo isso, a gente vai se sentindo mal. Porque a gente começa a ter vergonha. Vergonha do Brasil. Sim, vergonha do Brasil. Porque a gente começa a falar, como é possível? Imagina uma Damares falando em nosso nome numa reunião internacional. O Bolsonaro, vimos a palhaçada, a coisa patética, né, o papelão, como se diria antigamente, que ele fez na ONU. E os outros ministros, Ricardo Salles, né, e toda a turma, o ministro do Travesseiro, da Ciência e Tecnologia, lembra que ele tinha um remédio que ia curar? Ia curar o coronavírus. Cadê o remédio? O astronauta do Travesseiro. Cadê? Então, é um negócio aterrador. E essa ódio à violência.
aos cassinos, violência, não sei o quê, tudo aquele discurso rancoroso, reacionário, neofascista, neonazista, insisto, não consegue ainda bem atingir esses dois patamares que são complicados, o fascismo e o nazismo, ainda bem, porque ele é um homem preguiçoso, ainda bem porque ele é um homem preguiçoso. Então, esse país e essa caterva que está lá, como se a cloaca fosse aberta e dirigisse a Brasília, não é o nosso Brasil, e dali não vai sair nada. Aquilo só vai aprofundar a crise. Nós teremos se nós não mudarmos, usando da nossa Constituição, os mecanismos constitucionais, para interrompermos esse processo, vai ser muito difícil. O começo, claro que tem o papel das eleições municipais, né? Você não pode votar num candidato que não vai a debate, por exemplo. Um candidato que se recuse a dar entrevista, né? Um candidato que não tem coerência política, né? Um candidato vinculado ao mandrião. Aí é uma coisa de exclusão. As outras correntes são muito diferentes, mas ninguém atingiu o nível de destruição dos valores republicanos, se fosse possível estabelecer uma espécie de tabela aqui, como o Bolsonaro. Isso é inacreditável. As eleições é o começo, mas só elas não resolvem. A questão de pressionar os deputados federais e senadores, pressionar no sentido democrático, né? E ficarmos muito atentos a tudo que está isso. E nós precisamos recuperar o nosso Brasil, né? Aquele Brasil que se perdeu, né? E a questão, se nós não recuperarmos logo esse Brasil, digo isso com tranquilidade, o Brasil vai ser um país eco. Não é que ele vai desaparecer, ele vai continuar aí, mas ele vai perder aquilo que ele parecia ser nesses 50 anos de crescimento contínuo que eu citei no início da nossa conversa de hoje. Tudo aquilo vai se perder. Nós vamos ser um país eco. As melhores vão embora, os melhores cérebros na área da ciência, da tecnologia, da cultura, porque como é que você tem ambiente cultural com o Bolsonaro na presidência? Nomeando aquelas pessoas horrorosas para a Secretaria Nacional de Cultura. Você não tem ambiente para a cultura. A cultura, ao contrário, ele estigmatiza a cultura sistematicamente. Né? Que ambiente nós temos? Por isso que é difícil o novo aflorar. Nós não temos espaço para esse novo aflorar. Ele consegue ser pior no campo da cultura, muito pior do que o regime militar. O regime militar criou a Funarte, ele está destruindo a Funarte. O regime militar criou a Embrafilme, ela desapareceu no governo Collor. Mas ele faz tudo para criar dificuldades para a cultura brasileira. É um negócio assim absurdo, intolerável. Ele, em momento algum, fez alguma referência positiva em 20 meses de governo da cultura brasileira. Citando um autor, um momento da história, alguma coisa. E a caterva que o cerca, militares pessimamente formados. Eu gostaria de estudar o currículo da Academia Militar de Agulhas Negras e depois da Escola de Estado-Maior, de Comando de Estado-Maior do Exército, porque é inacreditável. Eles são militares do Exército Buscapé. Estão mais perto do Exército Brancaleone do que do Exército Brasileiro, né? Daqueles que se formaram em momentos de grande debate político no início da vida republicana ou no século XX brasileiro. Esses aí dá dó. Teve um deles que disse que porque o Bolsonaro foi ao Pantanal, no dia seguinte choveu. Não dá, né? Vamos reencontrar o nosso Brasil. Acho que essa é a tarefa, né? Nós não podemos ser exilados dentro do nosso próprio Brasil. O nosso país. O Brasil do Bolsonaro não é o nosso. Nosso é outro Brasil, né? Que tem diversidade, pluralidade, debate, visões alternativas, alternância no poder, né? Uma convivência, sabendo o que é cultura, né? Deixar de ser um Estado pária e por aí vai, e por aí vai. Se você gostou dessa live e de tantas outras no meu canal, se inscreva, já são 520 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo, né? Nós temos a entrevista que postamos hoje e a segunda parte amanhã, a brilhante entrevista de Newton Travesso, né? Contando, ele participou dos 70 anos, 67 anos da história da TV brasileira, e acesse www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontrarão o último curso que nós estamos oferecendo, que é o fascismo, e os outros, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, também tem todas as informações, tá ok? Nos encontramos então amanhã. Até!